E chegou o momento mais esperado do nosso dia, nosso bate-papo dentro desse projeto maravilhoso Glow Up em tempo real. Para quem não me conhece, está chegando aqui de paraquedas. Meu nome é Ivânia Ribeiro, sou treinadora comportamental e estou numa série de vídeos em que eu mostro em tempo real o meu Glow Up. Eu vim de um vídeo em que eu estava passando por um momento depressivo, né? Eu tava com o humor depressivo e aí eu liguei a câmera, gravei que eu tava passando por isso e aí eu falei que ia promover algumas coisas para mim mesma para sair desse quadro, né? E aí ficou tão interessante que eu falei, vou postar. E aí, desde então, a gente está compartilhando aqui vários momentos e ideias e aprendizados com vocês. Bom, hoje de manhã acordei com uma mensagem da minha irmã, que eu amo, galega, maravilhosa. Ela preocupada, né? Porque por causa dos vídeos que eu tô postando. E aí, eu me lembrei que, assim, falar sobre nossas emoções ainda é algo de grande tabu, né? Muitas pessoas têm dificuldade em conversar sobre suas emoções, sobre o seu estado emocional. E aí, às vezes, quando você demonstra, quando você expõe, digamos assim, o seu estado emocional, não vamos colocar como fraqueza, né? Vamos colocar como estado, porque todos nós oscilamos, assim como os nossos hormônios oscilam, assim como o sol, assim como a lua, as nossas emoções também oscilam. Mas a gente não aprendeu a como lidar com esse fluxo, né, de emoção, com essa montanha russa. Então eu entendo completamente essa sensação que as pessoas têm de é melhor eu não expor, senão eu vou ser julgado. É melhor eu não me expor, senão vão dizer que eu sou doido, senão vão perder a credibilidade em mim, vão achar que eu não tenho tanta inteligência assim, vão achar que eu não sou tão capaz assim. As pessoas vão deixar de me respeitar porque eu expus o meu lado emocional, etc. Então eu percebi que existe ainda, né? Então eu me lembrei que existe muito esse tabu, né? Às vezes a pessoa ela não conversa com ninguém, não fala nada, ela não tem coragem de abrir a internet, colocar o que é uma depressão, o que é uma ansiedade, como sair de um estado de ansiedade, como tratar a minha depressão, porque ela fica com medo, ela fala, não, eu não sou assim não, eu não tô com esse trem não. E às vezes acaba deixando passar o momento certo, né, de se tratar, de se cuidar, e acaba lá na frente explodindo de uma maneira ou num momento que já até passou da hora, digamos assim, né? E acaba tendo lesões ainda maiores. Começa a atingir, por exemplo, a sua parte fisiológica, a sua parte biológica, né? Então, acaba que a pessoa contrai para si algumas doenças a partir dessa somatização das emoções. Enfim, aí eu preparei aqui uma lista para te ajudar, tá? Você que não tem essa habilidade de falar sobre as suas emoções, você que não tem que não sente essa liberdade de falar sobre as suas emoções e que não é comum, sabe? Você não se sente livre dentro da sua própria casa para falar sobre suas emoções, porque a expectativa é que você seja sempre o mais estável possível, mas isso não existe. Se existisse, psicólogo não teriam psicólogos, terapeutas não teriam terapeutas, né? Então, é normal, é fisiológico, é da gente isso, tá? Entender e aceitar isso é ter autoconhecimento, tá? Então, pega aqui na mão que eu vou te ajudar, tá bom? Vamos lá. Primeiro, você precisa
reconhecer ouvidos confiáveis, tá? Antes de você se abrir para qualquer pessoa, escolha de forma inteligente se aquela pessoa ela é confiável intelectualmente e emocionalmente. Como que é isso, Evânia? Escolha entre os seus amigos. A gente nem vai falar de qualidade de amizade aqui agora, né? Porque eu já tô cansada de falar lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue, já vai lá. Eu espero. Bom, escolha pessoas que você confia intelectualmente, para você saber que ela vai saber analisar essa fase que você está passando de forma inteligente, de forma congruente e não de forma julgativa e não de forma a te deixar ainda mais constrangido. Escolher pessoas que você confia emocionalmente é você saber que aquela pessoa não vai usar aquelas informações que você conversou com ela de forma irresponsável, né? E eu ainda não tô falando sobre profissionais, tá, galera? Isso aqui é só para você começar a aprender a falar sobre suas emoções, sobre o que tá dentro, tá bom? Lembre-se, pensamento é diferente de sentimento, mas o sentimento ele é reflexo do pensamento, tá? Então pensa o seguinte: nossa, eu tô me sentindo que ninguém me ama. Se eu tô sentindo que ninguém me ama, então isso tá enraizado numa crença de desamor, uma crença que você tem de muito tempo atrás. Então, quando você for conversar sobre alguém, lembre-se de forma crítica que você tem que pensar o que você tá sentindo diferente do que você tá pensando. Então, cara, eu tô sentindo que essa pessoa não é confiável. Você tá pensando algo de que você viu? Você tá pensando algo de que é fato? Ou é só uma sensação baseada nas tuas crenças de relacionamentos anteriores? Então pense de forma crítica, olhe para si mesmo de forma crítica. Dentro dessa conversa com essa pessoa que você confia nela. Tá complexo? Comenta aqui para mim se você não entendeu, pode deixar uma pergunta que eu vou lá responder. Combinado? 2. Seja honesto e fale dos seus pontos fracos. Isso diz muito sobre você ser uma pessoa corajosa, de você falar seus pontos fracos sem medo, porque você já confia, você já selecionou muito bem essa pessoa, você já confia nela, intelectualmente e emocionalmente. Então você se abrir e falar dos seus pontos fracos, vai falar, cara, eu sou uma pessoa assim, vingativa, eu confesso que eu sou vingativo, eu fiz isso e eu não me senti bem. É de uma extrema coragem. De você falar, cara, eu tô com inveja de tal pessoa. Você precisa ter muita coragem para falar isso, sabe? De admitir isso. Então, seja honesto e fale dos seus pontos fracos. E também, seja honesto e fale dos seus pontos fortes. Não seja vítima o tempo todo. Você tem que olhar para você como você olharia para o seu melhor amigo. Se você vê no seu melhor amigo os pontos fracos, com certeza você também vai ver os pontos fortes. Então, em uma conversa, quando você vomitar todos os seus pontos fortes, não espere, todos os seus pontos fracos, não espere que aquela outra pessoa venha, passe a mão na sua cabeça e fale, não, mas pense nos seus pontos fortes. Você não pode ficar se tratando como vítima o tempo todo. Então, para você aprender, você não pode ficar se tratando como vítima o tempo todo. Então, para você aprender a falar sobre os seus sentimentos de forma madura, responsável e aprender a ter autodomínio, você tem que abrir mão de ser vítima. Para de ser vítima. Se você está numa conversa com uma pessoa que você confia, você precisa
pontuar também seus pontos fortes. Esse momento é importantíssimo para te tirar do vitimismo. Então, se você admite, cara, eu tô com inveja de tal pessoa, você teve muita coragem para falar isso, porque você sabe que esse é um ponto fraco seu. Mas ao mesmo tempo você fala, eu acredito que se eu treinar bastante, eu vou ter o mesmo nível de qualidade que essa pessoa, porque eu sei aprender rápido. Essa é uma habilidade que eu tenho, eu aprendo rápido. E eu vou abrir mão dessa inveja, digamos assim, um exemplo, tá? Eu vou abrir mão dessa inveja porque eu não preciso invejá-la, porque eu posso ser tão boa quanto ela. E eu vou começar a admirar essa pessoa e a modelar as coisas legais que ela faz. Então você sai do vitimismo, você assumiu que você tem um ponto fraco, mas você não fica ali nadando no vitimismo. Combinado? Comece a pedir conselhos, tá? Pergunte a essa pessoa que você está conversando se ela, o que ela faria se ela estivesse no mesmo lugar que você. E aí, de novo, tu observa a resposta que ela te der com raciocínio lógico. Lembre-se, os seus pensamentos não são confiáveis. Eles vêm de crenças enraizadas. E essas crenças, elas podem nem sempre ser boas. Então, quando alguém te der um conselho, você preste atenção nesse conselho, pelo amor de Deus. Outra dica de coisa que eu faço sempre. Tudo isso aqui eu faço, tá, gente? Quando eu tenho dificuldade em alguma coisa, eu venho aqui e falo pra vocês também, né? Pergunte se você vem repetindo tal comportamento e se essa pessoa tem visto você se comportando de tal maneira. Uma vez foi a bateria que caiu aqui. Vamos lá, nós balança, mas não cai. Uma vez uma pessoa na internet falou que eu era muito egoísta, alguma coisa assim, que eu não era uma amiga. Não sei, foi algum comentário sobre amizade. Na hora eu mandei mensagem para uns 3 amigos meus. Falei, você acha que eu sou uma pessoa egoísta? Você acha que eu sou uma amiga irresponsável? Você acha que eu sou negligente com as minhas amizades? Eu sou negligente com você? Eu sou verdadeira com você? Então, no mesmo momento eu perguntei, porque se eu recebi aquela crítica, eu podia aceitar ela e falar, nossa, eu sou mesmo. Ou eu pensar de forma crítica, com raciocínio lógico e falar, será mesmo? E aí eu fui perguntar aos meus amigos diretamente, eu falei, eu tenho me comportado como uma pessoa egoísta? E aí eles me responderam, né? Mas por que você tá perguntando isso? Eu falei, não, me responde verdadeiramente, você sabe que eu sou flexível para mudar, para melhorar, enfim. E aí, por último, seja flexível quando você receber conselhos dessa pessoa que você confiou. Porque se você confiou nela, ela é uma pessoa confiável intelectualmente e emocionalmente, então ela pode sim te dar bons conselhos. Você já selecionou ela de forma inteligente. Então, seja flexível para mudar os teus comportamentos a partir de um conselho que você passou pelo teu crivo, você fala, esse conselho faz muito sentido. Realmente, eu não estava me comportando de um jeito legal. Realmente, eu preciso mudar alguns hábitos. Realmente, se eu alterar esse hábito assim assado, se eu me comportar assim assado, eu vou começar a ter uma saúde emocional muito melhor. Faz todo sentido. E a partir daí, você começa a ser uma pessoa muito mais independente emocionalmente, muito mais humana, aceitar os seus pontos fracos, aceitar seus pontos fortes, aprender a se autoliderar, sair da autossabotagem, sair do vitimismo, sair dessa obscuridade de que ninguém pode falar dos sentimentos de ninguém. Que isso, pode sim, você deve, inclusive, falar sobre os seus sentimentos, tá bom? Um cheiro pra vocês, espero que tenham gostado. Se gostou, já sabe, né? Curte!